No mundo em que vivemos, a população moderna está sujeita a dois problemas que, sim, podemos considerá-las como doenças. E de forma alguma podem serem chamadas de frescura ou de problemas simples e passageiros. Não, a ansiedade e depressão são problemas que devem serem tratados para que, enfim, a pessoa melhore o seu bem-estar. São dois problemas que apresentam alguns sintomas e características semelhantes, mas que ao mesmo tempo apresentam também algumas diferenças que podem serem cruciais para diferenciá-las uma da outra. Você sabia qual a diferença entre ansiedade e depressão? Quais são os seus principais sintomas e como tratá-las? Vamos conhecer agora na Diversos as principais características desses dois problemas e que, de alguma forma, esperamos de verdade poder ajudar quem passou, quem passa ou quem ainda passará por esses problemas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é considerada o mal do século, pois os números de pessoas que vêm sendo afetadas por esse problema vem aumentando cada vez mais. A depressão afeta de forma negativa a forma das pessoas pensarem, viverem, sentirem. Sua principal característica é uma tristeza inexplicável. E não é uma tristeza simples que passará dentro de alguns dias, por exemplo. Se trata de uma tristeza fora do normal que imobilizará essa pessoa, podendo até fazer com que ela perca o sentido da vida. Por isso que muitos médicos dizem que a depressão é uma doença bastante grave. É um sentimento de tristeza profunda e que não passa de forma alguma com o incentivo de outras pessoas para tentarem levantar aquela outra pessoa que está sofrendo com isso. E ao mesmo tempo, com esses sentimentos, aparecem os sintomas físicos da depressão. A lista dos sintomas é grande, claro que nem todas as pessoas irão sentir todos esses sintomas e varia muito de pessoa para pessoa. Os sintomas são tristeza profunda, irritabilidade, medo, perda de interesse, apatia, insônia, alterações no apetite e no peso, cansaço, sentimento de culpa, falta de concentração, baixa autoestima, pessimismo, raciocínio lento, perda de libido, dores físicas e angústia, mudanças nos movimentos corporais e, claro, o mais grave de todos, pensamentos suicidas. Por isso a depressão requer uma atenção máxima de profissionais da saúde. Por outro lado, quando as pessoas apresentam muito desses sintomas e ao invés de se sentirem com essa tristeza profunda, se sentem com medo desproporcional, principalmente medo de doenças e também medo de morrer, já não estamos mais falando aqui da depressão, e sim da ansiedade. Sabemos assim que a ansiedade é uma reação natural dos seres humanos. Claro, quando ela também está em sua naturalidade. A ansiedade é praticamente caracterizada pelo medo. E o medo muitas vezes pode salvar nossas vidas no dia a dia. E quando isso acontece, podemos dizer que se trata de uma ansiedade natural. Como por exemplo, você está prestes a atravessar uma rua, mas ao longe vê um carro em alta velocidade em sua direção. Se você não tivesse esse medo e essa ansiedade natural, você não sairia dali correndo para que o carro não te pegasse. Você iria ficar ali parado, esperando o carro chegar perto de você. Mas esse medo e essa ansiedade natural faz com que você saia dali correndo e assim acaba saindo vivo. Ou seja, essa ansiedade te salvou. Por outro lado, existe a ansiedade patológica, que é aquela quando esses medos aparecem sem motivos alguns. E na maioria das vezes esses medos estão relacionados a doenças graves e à morte a qualquer momento. Pessoas que sofrem de ansiedade costumam confundirem sintomas até comuns no nosso dia a dia com doenças graves
e isso faz com que elas sentem um medo de morrer tremendo. Na maioria dos casos, são sintomas passageiros em pessoas que não sofrem de ansiedade, mas pessoas com ansiedade tendem a se preocupar tanto com esses sintomas, que faz com que eles durem por muito mais tempo, e assim, as preocupações e os medos dessas pessoas tendem a aumentarem cada dia mais. Os transtornos de ansiedade conhecidos são esses: síndrome do pânico, que causa sintomas físicos e psicológicos intensos. As pessoas que sofrem com ele têm um pico de ansiedade muito alto, que pode durar por alguns minutos. Transtorno de ansiedade generalizada. Aqui, o medo intenso e os sentimentos ruins, principalmente ligados à morte e a doenças graves, são bastante comuns nesse transtorno. Existe também a fobia social. Nesse transtorno, a pessoa tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, grande dificuldade de falar ao público e chega a ser até tímida ao extremo. Mas não é uma timidez simples. Estou falando de uma timidez extremamente alta e sem causa aparente. Transtorno obsessivo-compulsivo, mais conhecido como TOC. Aqui o medo está ligado com sentimentos de culpa, medo de perder o controle de si próprio. Outra característica comum nesse transtorno são aquelas pessoas que tendem a repetirem gestos. E sejam lá esses gestos com a boca, com as mãos, a fala ou até movimentos corporais. Essas pessoas sentem necessidade de repetirem esses gestos. E tem também o estresse pós-traumático. Muitas vezes pensavam-se que os maiores atingidos por esse transtorno eram soldados de guerra, que guardavam um trauma tremendo daquelas batalhas. Hoje em dia se sabe-se que esse transtorno também afeta qualquer pessoa, na qual guarda algum trauma na primeira infância, e esse problema lhe causará um transtorno de ansiedade, como por exemplo o estresse pós-traumático. E junto com esse transtorno aparecem sintomas como medo, lembrança daquele problema que lhe causou aquele trauma na infância, e o medo de que ele se repete mais uma vez. No geral, em si, a ansiedade pode apresentar diversos sintomas. Claro, o principal dele é o medo de doenças graves e medo de morrer, tudo isso sem qualquer motivo aparente. E outros sintomas físicos e psicológicos podem aparecerem, como por exemplo, a falta de ar ou sensação de que não vai conseguir mais respirar, as palpitações, tonturas ou sensação de que vai desmaiar, dificuldade para dormir, cefaleia ou dores de cabeça, nervosismo, balanços na perna e nos braços, preocupação, sensação de que algo ruim vai acontecer, entre outros, são diversos. E talvez essa seja a grande diferença entre ansiedade e depressão. Por exemplo, na depressão, a pessoa está numa tristeza profunda, tristeza essa fora do normal, e que em alguns casos fazem com que as pessoas busquem o suicídio. Ou seja, as pessoas não têm medo algum de fazer isso. Pelo contrário, a ansiedade, existe esse medo com a própria saúde e o medo de morrer. No entanto, vale uma ressalva. Pessoas que sofrem com ansiedade muito forte podem sim desenvolver uma depressão, mas são raros os casos de pessoas depressivas que desenvolvem a ansiedade. Nos tratamentos dessas doenças, os medicamentos só entrarão dependendo do grau em que os pacientes estão apresentando os sintomas. E esses medicamentos, por exemplo, para a depressão existem os antidepressivos. Existem várias classes, por exemplo, os antidepressivos tricíclicos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e também os IMAN, inibidores da monoaminoxidase. Entre outros, claro, essas são as mais conhecidas. Já para a ansiedade existem os ansiolíticos, também conhecido como calmantes. E claro que ansiolíticos existem vários nomes que são bastante usados, mas o mais conhecido deles é o diazepam. Claro que para profissionais da saúde a melhor escolha seria o tratamento com terapia cognitivo-comportamental
que seria uma maneira de reaprender algumas funções sobre o nosso corpo, por exemplo, respiração, autocontrole. Mas acredite que o maior tratamento está dentro de cada um de nós. Só temos que aprender a buscar forças de entender nossos próprios conflitos, de perguntar para nós mesmos o porquê que estamos sofrendo com aquilo, e assim aos poucos buscando a vitória sobre esses problemas. E isso vale mesmo em casos mais graves, onde os medicamentos são essenciais. Mesmo assim, é bom sempre lembrar que a vitória está dentro de cada um de nós.